E aí, pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou falar qual que é, na minha opinião, o melhor exercício para quadríceps. E a resposta é meio óbvia, acredito que para a maioria das pessoas não vai ser nenhuma surpresa de eu falar que provavelmente é o agachamento livre. Eu diria que o agachamento livre no geral, devido à amplitude que você pode ter nele, devido à carga que você pode botar nele, agachamento convencional é tipo a melhor opção no geral. Mas eu sei que para algumas pessoas não é tão ideal, algumas pessoas não têm uma estrutura boa para agachar, não conseguem agachar além das pernas ficarem paralelas. Tipo, não dá pra fazer o agachamento a fundo como eu sou capaz de fazer. Tipo, eu faço agachamento com amplitude. O pessoal sempre elogiou muito a questão da minha amplitude no agachamento. Eu sempre consegui agachar bastante assim. Porém, eu tive alguns problemas também no agachamento. Dependendo da carga, quando eu comecei a fazer com cargas mais elevadas, usar cinta, eu comecei a sentir dor no quadril. Eu comecei a ser, já tive dor no joelho. Mas foi mais por causa de postural, né? Porque o agachamento, você precisa ter atenção grande no postamento dos pés para você não entortar para um lado. Porque eu vejo muitas pessoas na academia fazendo, elas não têm equilíbrio. Elas acabam tendendo mais para um lado, elas não veem a posição do pé, acaba agachando errado. Isso daí que era lesão. Eu só tive problema no joelho quando eu acabei agachando de uma vez com uma carga pesada e só depois, assim, no meio da série, que eu percebi que meus pés. Que eu tenho uma postura meio torta. Então, tipo, isso daí é algo que passa pros exercícios. Então, o agachamento é meio sensível por isso. E é um exercício não só tem esses fatores, mas também tem a questão de que se você falhar, se você chegar muito próximo da falha, você pode simplesmente se dar mal e vai ficar preso lá. Se você for numa academia, aqui uma das academias que eu treino, não tem trava de segurança, então eu sempre tem que chamar alguém para dar um spot, mas mesmo assim, teve vezes que eu fui falhar e o cara mal conseguiu me ajudar a levantar a barra. Então, tipo, algumas vezes é complicado. Se não tem trava de segurança, você realmente fica meio que você se segura. Você não consegue treinar algumas vezes no limite. Isso é uma vantagem que pode ter no agachamento hack, que você pode treinar realmente até a falha sem ter medo de falhar, sem ter medo do que vai acontecer. Porque se você falhar, normalmente a máquina hack vai bater lá, tipo, ela vai encostar no final, tem a trava lá, e já era. Então, o do agachamento não tem jeito, assim. Outra opção, é a mesma coisa, vale o agachamento frontal, que eu acho que é quase tão bom quanto o agachamento convencional. Você não vai conseguir botar tanto peso, mas mesmo assim, você, pelo menos assim, acho que tem literaturas que falam que já que você costuma deixar o tronco mais ereto durante o agachamento frontal, você vai ter um envolvimento maior do quadríceps, seria um pouquinho melhor a ativação do quadríceps do que no convencional. Mas o convencional, pela carga, eu acho que algumas vezes a questão da carga impacta mais, porque por mais que tenha no agachamento convencional um envolvimento maior do glúteo do que no agachamento frontal, e no caso, se você tem outros músculos ajudando, você vai trabalhar menos o músculo, um outro músculo. Mas se você tem muito o glúteo trabalhando, então o quadríceps vai trabalhar menos. Mas eu diria que eles estão no mesmo nível, quase. Tipo, agachamento convencional, agachamento frontal. Esses daí são ótimas opções. Até o agachamento hack, eu diria que a maioria deles, a não sei que for uma máquina muito ruim, vai funcionar da mesma forma. Tipo, eu acho que não vai ter uma diferença muito grande de você fizer no agachamento ou agachamento tradicional, ou agachamento uma máquina, tem aquele exercício que é pêndulo, acho que chama, que eu nunca cheguei a testar porque não tem na minha academia. Mas qualquer tipo de variação de flexão de joelho, eu acho que já é uma boa. E o leg press? Leg press, na minha opinião, eu não acho tão eficiente. Sei lá, eu acho que não dá para ter uma amplitude tão boa quanto no agachamento, assim, dependendo do leg press que você utiliza. Eu acho que demora muito para botar tanto peso para você realmente sentir. E, sei lá, eu acho que simplesmente o agachamento hack é superior. O leg press é um exercício cansativo que muitas vezes demora muito. Algumas vezes você quer só para se mostrar na academia, botar bastante peso no leg press, fazer lá para todo mundo ficar olhando. A maioria das pessoas que faz isso nem tem uma amplitude boa, faz com uma amplitude bem reduzida, então nem vale a pena. Então, leg press é um exercício que eu diria que tá numa tier assim abaixo. E não, se eu tivesse que ranquear os exercícios para quadríceps, eu colocaria no top 3 as variações de agachamento, pode ser agachamento convencional, frontal, hack, ou até mesmo pêndulo. Algumas daquelas máquinas diferentes de agachar que tem na Ironberg também pode ser uma boa. Aí depois, em segundo colocação, eu colocaria qualquer tipo de variação de leg press. Eu acho que o leg 45 é melhor que o 90. O 90 normalmente é mais limitado à progressão de carga e a amplitude também não é tão alta assim, pelo que eu vejo na maioria deles. Búlgaro e Afundo são ótimos exercícios para o quadríceps, eu ainda acho que eles são boas opções. Eu acho que eu provavelmente colocaria até Búlgaro e Afundo acima do leg press. Eu acho que talvez seja uma melhor opção para o quadríceps, que pode gerar uma melhor amplitude. Cadeira extensora é apenas uma coisa para finalizar o treino de perna. Eu não acho que deve ser o exercício monoarticular o centro do seu treino de perna. E também, não, já que é um exercício monoarticular, é um exercício que a carga vai ser mais limitada do que nos outros grupos musculares. Então, tipo, eu diria, na cadeira extensora foi um exercício que eu já tive problema no joelho, por causa que eu tava tentando fazer unilateral, porque eu tinha zerado a máquina. Eu falei, vou fazer unilateral e vou tentar zerar a máquina unilateral. E teve uma hora que, tipo, meu joelho não aguentava, tipo assim, sabe?
porque exercício monoarticular pega mais nas articulações, já que só tem um músculo envolvido, só tá envolvendo o joelho, né? Não tem nenhum envolvimento do quadril na cadeira extensora. Então, se for fazer cadeira extensora, eu diria que faz com uma carga, cadência melhor assim, sabe? Mais leve assim. Não é pra você treinar fofo, não é pra você ficar longe da falha, mas eu diria, faz certinho, alongando bem, colocando o banco máximo pra trás pra ter o alongamento mais do reto femoral, que é o objetivo da cadeira extensora, porque é o único motivo pra você fazer a cadeira extensora é pra ter mais hipertrofia do reto femoral, que não é tão ativado em outros agachamentos, leg press, enfim. Então, seria para fazer dessa forma e fazer com uma maneira controlada, não com tanta carga, assim, não fazer repetições baixas, assim, acho que um exercício monoarticular normalmente funciona de melhor, assim, de 8 a 10 repetições, assim, na minha opinião. Então, para um treino completo de quadríceps, o que eu colocaria agora, que não é o que eu estou fazendo, já que eu falei, eu estou fazendo o foco mais em posterior glúteo, mas eu colocaria agachamento livre. Tipo, primeiro, esse é o exercício que você quer iniciar, esse é o exercício que você quer focar em progredir mais, é o exercício que você quer que tenha a melhor performance. Quando você está com menos fadiga no treino, vai ser no início do treino. Então, comece pelo agachamento livre. Foi isso que eu fiz durante muitos anos para desenvolver o quadríceps que eu tenho atualmente. O quadríceps que eu tenho o quadríceps é um dos meus pontos fortes no físico. É um dos músculos que eu mais desenvolvi ao longo dos anos. Foi quadríceps e dorsal. E o quadríceps, muitas vezes, eu nem dei tanta atenção quando eu dei, digamos, para bíceps, porque eu sinto que eu tenho uma genética um pouco acima da média para quadríceps, e apenas fazer agachamento livre já foi suficiente. Mas se eu fosse para complementar, eu faria agachamento livre, aí depois eu faria stiff ou RDL, tipo, para posterior, porque eu gosto de alternar, para dar um descanso pro quadríceps, para que depois eu poderia fazer a fundo ou búlgaro pro quadríceps, e depois eu faria uma outra para posterior. E depois finalizaria com mais um exercício para quadríceps. O que eu recomendaria fazer é agachamento livre, fazer um de posterior, depois você fazer a fundo ou búlgaro, e fazer outro de posterior e no final fazer cadeira extensora. Não fazer leg press, sabe? Porque eu acho que vale mais a pena você gastar tua energia em outros exercícios. Tipo, eu acho que agachamento, a fundo ou búlgaro e cadeira extensora já são suficientemente para ter um desenvolvimento bem completo do quadríceps, sabe? Se você é alguém que não quer fazer agachamento livre, eu diria, faz agachamento hack. Se não tem agachamento hack, quem sabe tu pode fazer um leg press, mas eu diria que, tipo, não vai ser a mesma coisa, sabe? Pô, eu acho que agachamento livre é um exercício que todo iniciante deve fazer na academia. Se mais pra frente você já desenvolveu bastante quadríceps e você só quer manter, dá pra você manter com exercícios mais simples, assim, que não requerem tanto esforço do corpo. Mas pra iniciante, pô, faz agachamento livre, progrida a carga no agachamento livre. Então, normalmente volume semanal, que eu diria. Que nem eu falei três exercícios para quadríceps. Eu normalmente gosto de fazer 2 vezes na semana. Eu já tentei fazer agachamento 3 vezes na semana. E até tive uma boa resposta. Porém, quando eu tava aumentando mais a carga e cheguei mais próximo da falha, eu vi que eu não tava me recuperando. Minha lombar é um fator limitante, né? Você tem que ver muitas vezes qual que é o fator limitante seu no agachamento livre. Algo que sempre me limitou no agachamento livre foi a questão da lombar. Então, tipo, eu comecei a progredir mais carga no agachamento, mas a minha lombar tava me limitando. Então, tipo assim, eu tive uma dificuldade, né, na progressão de carga do agachamento livre devido a isso. E tava gerando um desgaste tão grande que nos próximos exercícios prejudicava fazer a RDL depois, porque simplesmente a lombar não estava aguentando todo aquele peso que eu estava pondo nela. Dá mais ou menos 9 séries por treino. E se você repetir 2 vezes na semana, vai dar 18 séries semanais. Fazer 3 vezes na semana pode ser uma boa, que nem eu falei, eu já tive bom resultado. Mas quando você realmente está fazendo mais pesado, a recuperação de você fizer dia sim, dia não, que no caso eu fazia full body segunda, quarta e sexta, e agachava segunda, quarta e sexta, foi um problema. Teve uma hora que começou a afetar minha recuperação. Quando você está fazendo com repetições na reserva, aí tudo bem, até dá para aguentar bem. Mas quando você está realmente chegando cada vez mais próximo à falha, aí fica bem mais complicado e realmente eu não consegui. Aí, quando eu realmente vou fazer séries mais intensas no agachamento, aí eu tive que baixar para 2 vezes na semana. Porque, pelo menos para mim, pelo meu corpo, assim, eu não consegui, tipo, ter uma frequência maior. Então eu diria que a frequência ideal é mais ou menos 2 vezes na semana. Volume para quadríceps, eu diria de 15 a 20. Eu diria que pelo menos umas 14 ou 15 séries semanais assim para quadríceps é uma boa. Estamos falando dos maiores músculos do corpo, o maior músculo do corpo, né? Então, o que mais tem capacidade de gerar você ganho de peso pelo tamanho dele. Então, seria mais ou menos esse tipo de esquema de treino que eu colocaria. E repetições. Repetições eu recomendaria para agachamento de 5 a 8. 5 a 8, 3 séries de 5 a 8. Mas também não é fixo. Já teve uma época quando eu fazia full body que eu fazia 5 de 5. Então, tipo assim, tem várias variações assim. Não é o que importa não é número de séries, isso, aquilo, é mais o conjunto geral, né? Para a fundo búlgaro também colocaria mais ou menos de 6 a 8. A cadeira extensora eu colocaria de 8 a 10 repetições. Então essas seriam as fases de repetições
mais ou menos umas 3 séries cada exercício para dar 8 séries semanais, que eu acho que já tá meio que naquele intervalo de 15 a 20, já é o ideal para você ter um desenvolvimento máximo do quadríceps.